Admitindo-se que um diamante contenha apenas átomos de carbono e que cada quilate corresponde a 200 miligramas, determine o número de quilates em um diamante que contenha 2 vezes 10 elevado a 22 átomos. Bom, nós temos aqui um dado importante aqui já no começo da questão. Ele está dizendo que cada quilate corresponde a 200 miligramas. Então eu já posso fazer uma relação aqui. 1 quilate corresponde a 200 miligramas. Determine o número de quilates, quantos quilates que vai ter um diamante que tem 2 vezes 10 elevado a 22 átomos. Então, quantos quilates vai ter um átomo que tem 2 vezes 10 elevado a 22 átomos de carbono? Eu preciso saber o que? Eu preciso saber qual que é o peso em miligramas dessa quantidade de átomos de carbono. E aqui nós temos um dado muito importante, tá? Que é a massa do carbono, é 12 unidades de massa atômica. Então vamos lá para o triângulozinho. Olha só. Quando eu pego esse valor que está em unidade de massa atômica e coloco isso em gramas, o que eu tenho aqui? Quer dizer que 12 gramas é o quê? É 1 mol. Por quê? Isso aqui é a massa atômica do carbono. Nesse caso aqui é 12 gramas, 12U. Toda vez que eu pego essa massa atômica, que está em unidade de massa atômica, e converto para gramas, eu vou ter o quê? Eu vou ter sempre 1 mol daquela substância, ou átomo, ou molécula. E 1 mol é sempre quantas unidades? 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então eu tenho essa relação aqui, 12 gramas de carbono tem essa quantidade de átomos de carbono, essa quantidade de átomos de carbono tem 12 gramas, e isso aqui corresponde a 1 mol. E 12 gramas corresponde a 1 mol. Então eu preciso saber quantos gramas eu tenho nessa quantidade de átomos de carbono, que é o que tem no diamante. Então eu vou pegar essa relação aqui. É o que vai me interessar. Essa relação me diz que 12 gramas é o peso de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. E 2 vezes 10 elevado a 22 átomos de carbono vai ter que massa? Regra de 3, em que nós temos 12 vezes 2 vezes 10 elevado a 22. Esse 6 que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, podemos fazer uma multiplicação aqui, né? 12 vezes 6 vai dar 24. 24 dividido por 6 vai dar 4. 10 elevado a 22 dividido por 10 elevado a 23. Quando você tem subtração de potências com bases iguais, o que nós fazemos? Nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Vai ficar 22 menos 23, que vai dar menos 1. Então isso aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 0,4 gramas. Então eu sei que essa quantidade de átomos de carbono tem esse peso aqui em gramas. Então eu já sei a massa. É só calcular agora em quilates. Mas eu preciso dessa massa em miligramas, porque olha só, a relação primeira que ele me deu aqui é que 1 quilate tem 200 miligramas. E aí nós temos que lembrar que 1 grama
tem 1000 miligramas. Então 0,4 gramas vai ter quantos miligramas? X. Isso aqui vai dar 0,4 vezes 1000, dá 400. Então 400 miligramas. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar esse número aqui, que é a quantidade de átomos de carbono, converter para grama, e depois pegar esse valor em grama e converter para miligramas. Porque a pergunta é: determine o número de quilates em um diamante que contenha 2 vezes 10 elevado a 22 átomos. Mas a relação que ele me deu é entre quilates e miligramas, e não entre quilates e quantidade. Então eu tive que pegar essa quantidade, transformar em gramas, depois pegá-la em gramas e transformá-la em miligramas para mim poder usar essa relação. Então essas questões são muito interpretativas, que a gente tem que fazer realmente uma busca, né, um caminho para chegar à resposta final. E isso vai depender da sua interpretação. Então eu sei que um diamante de 1 quilate tem 200 miligramas. E um diamante que tem 400 miligramas, ele tem então quantos quilates? Ficou fácil, né? Se 1 quilate tem 200 miligramas, o dobro vai ter o dobro de quilates, que é 2 quilates. Que é a letra E, meu querido.